Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Sara Fernandes, professora aqui da Rede Municipal de Educação, e hoje nós vamos entender e aprender sobre os relatos de viagem. Bem, falando sobre viagem, você gosta de viajar? Conhece alguém que gosta muito? Nós vamos falar sobre pessoas que gostam muito de viajar. Eu gosto muito de viajar, mas viajo pouco. Lembrando, pessoal, que a nossa aula é feita em parceria com a professora Maria Isabel. Toda ela é planejada e organizada juntos para que você tenha acesso a esses conteúdos, ok? Trouxemos aqui alguns lugares que possam te interessar aí em relação às viagens. Muitos desses lugares eu só vi por fotos, né? Mas são muito famosos, muito famosos. E a gente vai colocando na nossa lista, né? Aquela nossa lista de desejos. Vamos pensar quais são? A famosa Polinésia Francesa. E aqui temos um lugar, que é no Brasil, é Foz do Iguaçu. Você conhece esse lugar? Talvez você já até conheça, olha que interessante. Temos aqui Cairo, no Egito. Um passeio com camelos, né, o que está sendo retratado. E aqui nós temos Tiradentes, que é aqui em Minas Gerais. Olha essa rua com pedras, casas ao fundo, uma igreja ao longe. Parece um lugar bem interessante também. E aqui abaixo temos um lugar conhecido, né, das TVs. Talvez você já tenha ido lá, ou tenha familiares lá, ou veio de lá para Minas Gerais. É o Rio de Janeiro. Bem, quando pensamos em viagem, fazemos todos os planos, né? E quando chegamos, queremos contar como foi a nossa viagem para as pessoas. Quando você faz isso, você faz um relato de viagem. Mas o que é que isso tem a ver com a língua portuguesa? E o que isso tem a ver com a história e a geografia no conteúdo que estamos vivenciando? É o que nós vamos entender nessa aula de agora. Começando com a sua lista de desejos de leitura, então, eu vou aqui dar 4 dicas interessantes para você, que você pode anotar. A primeira dica é a que nós já falamos na aula passada, lembra? É a obra do Hans Staden, que fez uma viagem em 1550, por aí, e publicou seu livro em 1557, falando sobre como eram os brasileiros, os povos indígenas que aqui viviam. Porque os europeus, naquela época, não tinham ideia de como era. Havia até histórias de que os povos daqui não tinham cabeça, tinham o rosto no tórax. Vejam só. Nós temos agora um super conhecido dos professores de ciências e de todas as pessoas que gostam muito de biologia, que é A Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, do Charles Darwin. Olha que interessante, ele também foi um aventureiro. E olha a época que ele fez essa viagem e publicou esse livro. 1839. Nós vamos falar um pouquinho dele depois. Ele fez uma viagem enorme, é o que eu vou te dizer por enquanto. E nós temos o livro Encaramujado, do autor Antônio Lino. Nós vamos conhecer essa história e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A publicação foi em 2011. Ele fez uma viagem pelo Brasil. Olha que interessante. Inicialmente tivemos 2 europeus que viajaram para outro continente ou outras partes do mundo, né? E aqui nós temos uma pessoa que resolveu fazer uma viagem para dentro do país. E nós temos também o bastante conhecido Amir Klink, que escreveu a obra 100 Dias entre Céu e Mar. Ele vai nesse barquinho que está retratado aqui, né? Fazer uma viagem pelo mar, que dura 100 dias, sozinho, com poucas tecnologias, né? Na época em que esse livro foi escrito, em que ele fez essa viagem, não tinha tantos recursos tecnológicos como nós temos hoje, não. Aliás, falando da questão do velho e do novo, vamos pensar aqui uma coisa? Observem as capas desses livros e a data da publicação. 1557, 1839, 2011, 1985. Olha que interessante. Aqui temos um retrato da paisagem local dessa época. Navios, outro meio de transporte, que é uma Kombi. E o barco, mais um barco bem diferente desse aqui. Vamos conhecer então
o que acontece com essas pessoas que querem fazer viagens tão longas, como é o que nós vamos perceber nessa aula de hoje. Pensando então no assunto da nossa aula, como é que os espaços geográficos estão presentes nos relatos de viagem? Como nós podemos perceber o cenário histórico, o cenário geográfico dentro de um relato de viagem? Mas isso não era da língua portuguesa e agora já é da geografia? Calma, você já vai entender. O que isso tem a ver com a língua portuguesa? É que os relatos de viagens, eles são um gênero textual. Nós vamos entender logo mais na nossa aula. Lembra que eu comentei com vocês que lá por volta de 1500, 1600, as pessoas acreditavam que no mar existiam monstros marinhos. Isso acontecia porque, de acordo com o imaginário popular, eles não tinham conhecimento ainda, ninguém havia navegado naqueles mares para ver quais perigos existiam. Então, eles usavam a imaginação. Então, o que será que tem lá? Será que tem monstros? Né? Será que tem... Que tipo de monstros tem lá, né? E isso está presente na cultura de diversos povos, certo? Aqui, nessa cultura aqui europeia, nós temos aqui imensos monstros marinhos, com uma boca horrenda, dentes avançando assim, né, na direção dos barcos. Olha o tamanho dos barcos em relação aos monstros, né? Então, olha só. Isso aqui, gente, é um recorte de um mapa, né? Um mapa da época. Olha que interessante. E essa questão dos monstros marinhos, ela está presente em diversas culturas, tá? Mesmo na cultura nórdica, há exemplos de monstros marinhos vivendo nos mares, certo? Então, era o imaginário da população da época. Faltava, então, o conhecimento científico sobre isso para que as pessoas tivessem coragem de começar as navegações. E foi isso que aconteceu com a chegada do pensamento moderno, que as pessoas começaram a valorizar o pensamento científico, certo? Tá lembrado da nossa última aula? Bem, vamos relembrar que como o gênero textual, relato de viagem, ele tem características essenciais, vou te dar 2 exemplos, de um relato de viagem ficcional e um relato de viagem real, certo? Lembra que do que é ficcional? São fatos criados, certo? Na intenção de aguçar o imaginário das pessoas, de promover entretenimento, certo? Então vamos dar um exemplo que possivelmente você já conhece por meio de filme, de livro ou até mesmo de desenhos animados. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Gente, é uma obra muito conhecida, muito conhecida. Ela é de 1873. E aqui do lado nós colocamos um mapa relatando a viagem dele, mostrando o caminho que ele percorreu. Bem, o personagem lá do Júlio Verne, ele é acusado de ser um assaltante de banco. E ele parte então com o seu amigo, Passepartout, era um amigo e um criado também, e ele sai de Londres, passa pelo Canal de Suez, vai para Mumbai, Calcutá, Hong Kong, Yokohama e chega em São Francisco, Nova York e depois volta para Londres. Várias coisas acontecem, várias aventuras e tem também o policial, né, que estava sempre ali tentando prendê-lo, mas esse fato nunca foi provado, né, de que o personagem realmente era um ladrão de banco. E aqui ele fala de diferentes culturas. Então esse é um exemplo de relato de viagem ficcional. Esses personagens são fictícios, são criados, né, e toda essa aventura também. Não é interessante? Bem, agora você vai conhecer um relato de viagem com fatos reais. Lembra do livro Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, do Charles Darwin? Sim, esse aqui é de 1839, né? A primeira edição, tá, pessoal? Essa aqui é uma outra edição, mais recente, bem mais recente. Aqui ao lado, nós temos um exemplo de um mapa que retrata o percurso feito por Charles Darwin. Então, olha só, o mapa mundi, nós temos então a saída dele, né, aqui da Europa, ele veio ao Brasil, passou por diversos lugares aqui na costa brasileira, foi para Galápagos, a famosa ilha, né, em que ele fez uma teoria bastante interessante sobre a evolução das espécies, e aí de lá foi para a Austrália,
passando pelo Oceano Índico, África, e depois retornou ao Brasil, depois retornou para a Europa. Olha que interessante. Então, durante essa viagem, qual era a intenção, então, do Darwin? Observar como eram as espécies nos diferentes continentes. E todas as espécies que ele ia coletando, ele mandava de volta para os amigos europeus analisarem, catalogarem, né, uma nova espécie, então, descoberta por ele. A maioria dessa viagem de Darwin foi feita por navio mesmo. E durou, olha a diferença lá dos 80 dias, tá? Durou 4 anos e 8 meses. Tempo real, tá, pessoal, de viagem. É uma viagem bastante longa, mas se nós pensarmos, realmente ele foi em muitos lugares. Hoje, pensando hoje, com os nossos meios de transporte, nós não gastamos 4 anos e 8 meses para dar a volta ao mundo. Nem 80 dias, na verdade. Nós gastamos 80 dias e ainda curtimos cada parada que formos fazer. Não é interessante isso? Essa questão do velho e do novo, como era e como é? Bem, pessoal, relembrando então, trouxemos para você um conceito de relato. Na verdade, um verbete retirado de um dicionário. É um substantivo masculino e quer dizer que é a ação ou efeito de relatar. E olha que interessante, narração, descrição, explanação ou explicação. Isso quer dizer que num relato, a narrativa e a descrição são 2 fatores que devem andar juntos, porque só contar os fatos sem descrever o que aconteceu não faz do relato um gênero bom para quem quer conhecer lugares e momentos históricos, não é verdade? Bem, o relato, ele é contado por alguém, que é o narrador. Geralmente, é a pessoa que vivencia esses fatos. Lembra do Darwin? Ele escreveu em primeira pessoa. Mas lembra do outro livro, Volta ao Mundo em 80 Dias? O narrador só observa os fatos, que eram até fictícios, lembra? Então, geralmente, o narrador num relato de viagem é de primeira pessoa. Mas temos que observar, porque cada obra é uma obra que deve ser analisada com muito cuidado, muita atenção e carinho, certo? As características, então, do relato de viagem, nós temos o narrador, geralmente em primeira pessoa. Nós temos, a partir da visão desse narrador, um modo de contar os fatos de uma maneira muito particular. Porque o narrador é de primeira pessoa, então ele vai contar como ele mesmo sente em relação aos fatos que estão acontecendo, as paisagens que ele está vendo, certo? E uma coisa interessante é que das várias coisas que a pessoa vivencia, que o autor vivencia, ele vai relatar aquilo que ele acha mais significativo. Talvez, se tivessem 2 pessoas fazendo a mesma viagem e indo aos mesmos lugares, elas iriam escolher coisas diferentes para contar. Bom, como é uma narrativa, tem um tempo. Esse tempo geralmente é cronológico. Ele sai de um lugar e aí ele é contado a partir dos outros lugares que esse personagem vai visitando. Ele vai contando os fatos à medida que eles vão acontecendo. Geralmente não tem idas e vindas, né, no passado ou lembranças. Geralmente isso não acontece. A descrição dos lugares é extremamente importante, porque é por meio desses relatos de viagem que outras pessoas, os leitores, se interessam por conhecer esses lugares relatados nessas obras, que podem ser literárias ou não. Nós vamos comentar daqui a pouco. Fica então uma coisa para pensarmos. No relato de viagem, a narrativa é tão importante quanto a descrição, certo? Para lembrar vocês do que é o texto descritivo, eu trouxe aqui uma síntese bem curtinha para você relembrar. O objetivo desse tipo de texto é informar, é explicar, é contar o que aconteceu, mas de uma forma mais objetiva ou subjetiva, dependendo da intenção de quem está escrevendo. A descrição subjetiva acontece por meio das impressões pessoais do narrador. Já na descrição objetiva, o narrador, seja ele de primeira pessoa ou de terceira pessoa, ele vai relatar os fatos de forma mais realista. Ele vai relatar os fatos de uma forma mais exata. Pense em 2 pessoas contando como é o pôr do sol. Uma vai dizer, o sol se pôs às 6 horas da tarde. O céu estava claro e limpo. Outra pessoa pode contar, o pôr do sol estava lindo. Haviam nuvens de algodão, havia um céu
que chamava ao voo, né, pensando lá nos pássaros. Enfim, todas essas duas pessoas estão relatando o mesmo fato, que é o pôr do sol. No entanto, um está fazendo uma descrição, junto com a narração, lembra? De forma objetiva e o outro de forma subjetiva. Bom, pessoal, então, para a gente falar dos relatos de viagem, eu trouxe aqui uma obra para você, que nós falamos que íamos conhecer juntos nessa nossa aula de hoje, que é a obra Aventuras de Hans Staden. Uma capa diferente, mas parece que eu já tinha falado de Hans Staden, mas era uma capa bem antiga. Será que esse livro é aquele lá de 1550? Vou te explicar. Olha só esse outro livro aqui que eu trouxe para você pensar sobre ele junto comigo. Esse livro aqui chama-se Cronistas do Descobrimento. E aqui tem uma série de textos, incluindo do Hans Staden, aquele lá de 1550, que juntos compõem crônicas, fatos, relatos do dia a dia das pessoas aqui do Brasil nessa época da colonização. Todo esse grupo de textos é chamado de literatura colonial e você vai estudar a fundo isso daqui quando estiver lá no ensino médio, lá no primeiro colegial, que nós chamamos, certo? Agora que nós já percebemos que a narração e a descrição devem andar juntas no relato de viagem, vamos ver como isso acontece dentro dos textos, ok? Eu trouxe para nós analisarmos duas obras literárias. Nós temos aqui, então, como relatos de viagem, Aventuras de Hans Staden, de Monteiro Lobato. Essa edição aqui é a de 2009. E nós temos a obra Encaramujado, de Antônio Lino. Tá com dúvida? Bem, a capa que nós havíamos comentado de Hans Staden era uma outra, de 1500, lembra? Nós vamos entender por que a mudança dessa capa desse livro, ok? Vocês percebem aqui que há personagens brasileiros bastante conhecidos aqui? Uma menina do nariz arrebitado, um menino, uma boneca de pano. Isso mesmo, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós vamos entender por que isso está aqui, junto com a história de Hans Staden, ok? Bom, começando então a nossa história de Hans Staden, vamos começar a falar do relato velho, do relato antigo. E nós vamos entender se ele é antigo, por que nós ainda estamos falando dele. Lembra das nossas discussões? Tudo que é velho, tudo que é antigo, precisa mesmo ser descartado? Não, não é verdade? Nem tudo. Então nós vamos entender o que aconteceu com essa obra. Bem, essa obra, chamada Duas Viagens ao Brasil, publicada em 1557, retrata os povos brasileiros, a paisagem da época, o momento histórico em que esses fatos estavam acontecendo também. Outro fator importante era as viagens marítimas, que contava o trajeto das rotas marítimas, os perigos e os naufrágios também que aconteciam naquela época. E olha que interessante, aqui nós temos uma outra capa da obra Aventuras de Hans Staden, essa aqui do Lobato, de 1927. Então, olha que interessante. Primeiro, Hans veio ao Brasil e escreveu a obra Duas Viagens ao Brasil. Ele veio 2 vezes. E aí, muitos anos depois, Lobato resolve escrever a história de Hans, acontecendo lá no sítio. E essa obra de Lobato, a primeira edição dela, quando ela foi lançada, tinha essa capa aqui. Então, olha só que interessante. Na primeira capa, na versão de Hans, há um indígena, né, com uma vestimenta característica do indígena. Ao lado, nós temos o Hans Staden, que já está todo despido. Lá no livro ele conta o porquê que foi feito isso com ele, né, pelos indígenas. Ele com cabelo diferente, biotipo todo diferente, né, do indígena brasileiro. Aqui, Hans Staden está vestido. Por que será que isso acontece? Bem pensado. Aqui nós estamos falando de um livro que vai ser oferecido a crianças. Então, por isso, achou-se mais adequado que Hans Staden ainda tivesse vestido. E é também um fator para diferenciar logo de primeiro olhar quem é o europeu e quem é o indígena, não é verdade? A presença da vegetação, vamos dar uma olhada do cenário geográfico? Aqui nós temos árvores grandes, bastante árvores, né, em torno dos personagens,
E aqui temos mais arbustos e cipós, né? Mas em todos eles, nas duas capas, nós percebemos que a natureza estava muito presente aqui no Brasil nessa época, certo? Olha que interessante a descrição. Ela pode acontecer também por meio de imagens, olha só. Bom, voltando então à obra de Hans Staden, olha que interessante. Estão percebendo que aqui tem várias coisas escritas aqui? Era o título da obra. Acreditam nisso? O Hans Staden, no título, já começou a narrar e descrever, não esperou nem o primeiro capítulo da obra dele. Bem, e o que era esse título? Vamos lá. História verdadeira e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis, comedores de seres humanos, situada no novo mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e agora a traz a público com essa impressão. Grandioso isso, né? Acharam que aqui? Título muito extenso, não é verdade? Mas ele queria, com esse título aqui, o quê? Vender. Ele queria vender. Esse livro de Hans Staden, ele foi muito vendido, muito mesmo. As pessoas queriam conhecer como eram as pessoas do Novo Mundo. Era assim que as terras das Américas eram chamadas, né? O Novo Mundo. Então, o que tem lá? Como são as pessoas? Né? A gente quer saber, quer descobrir como é a terra, o que se planta, quais são os costumes das pessoas, né? Quais são os perigos de lá. São humanos ou não são? Vamos observar novamente o título? Selvagens, terra de selvagens. Aqui nós temos que lembrar lá do conceito da história, do etnocentrismo, que dizia o quê? Que a cultura principal era a cultura europeia. E tudo que não fosse de lá era considerado selvagem. Então, por isso, eles deram essa nomenclatura para os indígenas brasileiros. Selvagens, nus e cruéis. A gente sabe que o indígena não estava nu, não é verdade? Embora para a nossa cultura e para a nossa tradição, nós usamos roupas que cobrem mais o nosso corpo do que os indígenas. Porém, esses indígenas têm vestimentas que, de acordo com a cultura de cada povo indígena, retrata e reflete a identidade do povo. Olha que interessante, ele fala que a Terra era desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, que é uma forma da gente marcar o nosso calendário, não é verdade? Antes de Cristo, depois de Cristo, mas ele queria criar um impacto maior. Era conhecida antes e depois, até que, claro, ele, Hans Staden, fez essa viagem inovadora, super aventura assim ao extremo, né? Aventureira ao extremo, e vai contar para o leitor. Então, olha só, ainda com imagens, né? Ele queria mesmo que esse livro virasse um best-seller, né? Que ele fosse muito lido. Bom, por que ele fala, então, nas terras de Hessen, né? Em Homberg? Era o lugar onde ele nasceu, né? O lugar de onde ele era, certo? Bom, olha só que interessante, por experiência própria. Aqui, em um primeiro olhar, nós podemos pensar, não, realmente é verdade, tudo que está aqui, porque ele vivenciou. Mas a gente tem que lembrar que o narrador de primeira pessoa, ele relata os fatos conforme ele vê e conforme ele tem percepção, certo? Então, às vezes, duas pessoas olhando uma mesma situação podem ter opiniões diferentes, né, sobre o mesmo fato. E aqui ele está dizendo, ó, por experiência própria. Então, dá a entender que ele sabe do que ele está falando. E agora traz a público com essa impressão, realmente. Bom, quando foi feita a tradução, gente, vamos combinar que esse título aqui é muito complicado para dizer, não é verdade? Então, simplificaram 2 viagens ao Brasil, certo? Bem, pessoal, por que então que o Monteiro Lobato resolveu pegar essa obra de Hans Staden e recontar? As pessoas já não conheciam? Nós temos que observar que Monteiro Lobato era um escritor que pensava nas crianças.
era um público leitor que antes não era contemplado pela literatura, por diversas revistas científicas ou não. Ele, então, preocupado com a leitura das crianças, ele percebeu que essa obra ela era muito importante porque retratava os povos brasileiros com um outro olhar. O olhar do europeu, mas do lado de dentro das aldeias. Até então, os relatos sobre os povos brasileiros da época, os povos indígenas, eram simplesmente comentários sobre trocas de produtos, trocas comerciais, a rota, as guerras entre os indígenas e com os europeus, mas não se conhecia nada sobre os costumes desses povos que aqui viviam. E Hans Staden, por ter vindo para cá e ter convivido em uma aldeia, ele tinha esse diferencial para contar. E se você não conhece, fica uma dica de leitura para você ler, porque com o estilo do autor, a história é muito melhor. O outro relato de viagem que nós temos chama-se Encaramujado, do Antônio Lindo. Ele fez a viagem de 2006 a 2007 e ele rodou mais de 30 mil quilômetros pelo Brasil. Ele fez isso numa Kombi. Isso mesmo, aquela Kombi antiguinha que a gente já conhece. Bom, o que muitos consideram antigo, né? Ele considerou uma ótima oportunidade para o que ele precisava. Então, depois de sair do emprego, comprou essa Kombi e começou a viajar. Em uma reportagem que eu vi sobre ele, que ele estava oferecendo, ele disse que não planejou tanto a viagem, não. Ele quis ir mesmo assim ao vento, certo? E aí, olha que interessante, ele foi de lugares extremos ao outro e chegou a morar 2 meses no Acre, que da nossa região é um pouco distante, não é verdade? Então vejam só, ele foi inicialmente do Oiapoque até São Paulo, ele foi do Acre até Minas e de Mato Grosso até a Bahia. O que ele queria com essa viagem? Bem, na reportagem ele fala que ele estava um pouco cansado daquela rotina que ele tinha em São Paulo. Então ele fez essa viagem para também se conhecer melhor. E ele relata para nós que muitos lugares que ele foi foram momentos únicos que ele viveu, né? Por exemplo, estar sozinho numa cachoeira, né? Num pôr do sol, ver aquele momento, contemplar a natureza assim tão perto, né? Para ele foi único. Então ele tem essa descrição objetiva e a descrição subjetiva também presente nesse relato. Bom, uma das aventuras, né? Uma das imagens presentes no livro, né? E tem também o site que ele criou sobre essa viagem dele, para quem quiser ver mais fotos sobre essa viagem, uma delas é que ele foi até um hotel, né, e chegando ao banheiro, tinha uma cobra, né, na pia. Tinha uma cobra dentro do banheiro, né, porque realmente era uma região amazônica, né, de bastante vegetação e animais, né, silvestres. Estava lá, uma das aventuras dele, né? Então ele retrata isso, o dia a dia das pessoas e como ele foi presenciando, certo? E publicou o livro de forma independente. Bem, pessoal, então, fazendo uma comparação dos espaços geográficos do século XVI e do século XXI, nas duas obras literárias, nós temos a extração do pau-brasil e depois a sociedade de consumo. Nós temos os indígenas europeus e o início da chegada dos povos africanos aqui no Brasil, no século XVI, e agora nós temos a miscigenação das pessoas, certo? E aí nós temos lá no século XVI o espaço rural, pouco tecnológico, né? E agora nós temos os grandes centros urbanos e a mecanização do campo. Para finalizar, os relatos de viagem, então, são textos narrativos com a importância muito grande da descrição. Eles podem ser subjetivos, literários, não literários e podem ser também bastante objetivos, como vimos. Os períodos históricos e as paisagens geográficas podem ser facilmente percebidos quando lemos um relato de viagem. Na aula de hoje, vimos que o gênero textual relato de viagem é uma narrativa em que a descrição é muito importante. Além de retratar um período histórico, ela também contribui para o conhecimento das paisagens geográficas em diferentes lugares ao longo do tempo.
Percebemos que o objetivo desse tipo de texto está sujeito à intenção do autor e podem ser literários e não literários. Os relatos de viagem não literários retratam a realidade e têm linguagem mais objetiva, como é o caso da obra de Charles Darwin e de Antônio Lino, e a de Hans Staden, quando acontece lá em 1550, certo? A obra de Lobato tem uma estética diferente e é recontada na obra Aventuras de Hans Staden. Os relatos de viagem ficcionais dão evasão ao imaginário por meio da literatura, como A Volta ao Mundo em 80 Dias e outras aventuras contadas por Lobato, além daquela que nós conhecemos hoje. As atividades referentes a essa aula e os trechos com as partes e o estilo de cada autor, você encontra na plataforma, certo? Na plataforma Escola em Casa. Então, até a próxima aula, pessoal!